Olá, aluno! Olá, aluna do Enem! Meu nome é Angélica, sou professora de História e o tema da nossa aula de hoje é História e seus conceitos. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com a habilidade que diz o seguinte: identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais hegemônicas, etnocentrismo, evolução, modernidade, etc., comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Em outras palavras, nós vamos focar aqui na aula de hoje em conceitos. Nossa primeira aula do ano de História para o Enem, nós vamos trabalhar os conceitos básicos aí dentro da história para que vocês possam aí, no caminhar, no decorrer do ano, conseguirem aprofundar, ampliar o olhar acerca dos acontecimentos históricos da humanidade e do Brasil. Então, por isso, na aula de hoje, fiquem atentos. Nós vamos trabalhar com conceitos. E conceitos são muito importantes aí, né? Para a gente avançar em história. Vamos lá? Vamos começar? Por que estudar história? Eis aí uma pergunta que é importantíssima, que nós todos fazemos, né? Vocês aí em casa, na escola, por que que tem essa disciplina, esse componente na nossa grade curricular? Por que que a gente estuda história afinal? Qual que é a importância dessa disciplina? Compreendendo por que nós estudamos história, vai fazer toda a diferença no caminhar de vocês ao longo aí, né, dessa trajetória, no entendimento, na busca do entendimento daquilo que vocês estarão estudando aí em termos de fatos históricos. Para responder essa pergunta, nós vamos utilizar como uma referência aqui um filósofo, um historiador chamado Leandro Carnal. Ele é bem famoso, ele já escreveu vários livros, ele inclusive já ministrou várias palestras, cursos, né? E ele fez um vídeo, que eu até coloco aqui na referência desse material para vocês, em que ele busca responder por que ele gosta de história. E para responder essa pergunta, ele utiliza 4 palavras que eu selecionei aqui, estou registrando aqui para vocês, que é desnaturalizar, desconstruir, construir e libertar. Ele diz o seguinte, que porque ele gosta de história? Porque a história permite que a gente desnaturalize as coisas. Ah, professora, mas o que significa desnaturalizar? Gente, a desnaturalizar vem da palavra natural. E muitas vezes, muitas coisas, muitos elementos, muitos fenômenos dentro da nossa sociedade, muitas regras, elas foram construídas bem antes de nós. E então, nós a naturalizamos. Mas quando o Carnal diz que estudar história permite essa desnaturalização, possibilita que a gente possa perceber que as construções humanas, aquilo que os seres humanos construíram ao longo de sua história, eles podem ser desconstruídos. E se podem ser desconstruídos, nós podemos construir novamente. E isso nos possibilita a termos uma liberdade, não estarmos amarrados em regras que normalmente não são saudáveis para uma sociedade. Um exemplo, o preconceito. O preconceito ele existe em nossa sociedade há bastante tempo. Se nós formos olhar aí a trajetória histórica, há bastante tempo, então por esse motivo o preconceito ele está enraizado em nossa sociedade e muitas das vezes a gente acredita, né, que é natural. Mas a partir do momento em que a gente percebe que o preconceito é uma construção humana, nós podemos desconstruir, né? Desnaturalizamos, desconstruímos e buscamos construir uma sociedade livre do preconceito. Isso nos dá a liberdade, né, para os seres humanos, né, permite que possamos ser livres nesse sentido. Mas vale a pena vocês assistirem, é um vídeo de pouco mais de 1 minuto em que ele
coloca essas 4 palavras para justificar o porquê de estudar história. Então é isso, galera. Para estudar história, ao estudar história, a gente vai poder aí desnaturalizar, desconstruir, construir e libertar. Ok? História é uma ciência. Não podemos perder isso de vista. É uma ciência que estuda a relação dos seres humanos com o tempo. 2 elementos são essenciais aí para se avançar em história, o entendimento da história, o tempo e o espaço, né? As perguntas básicas da história são as seguintes. Quando aconteceu? Onde aconteceu? Então, tempo e espaço são elementos importantíssimos aqui para a história. É uma ciência. Tudo que se afirma, tudo que se coloca ali, é preciso de uma comprovação. Então, não se coloca algo, não se afirma algo enquanto história, enquanto uma ciência, enquanto um componente científico, algo que não se pode comprovar, né? Existem várias interpretações acerca de o mesmo fato histórico, mas essas interpretações distintas devem estar pautadas em fontes históricas, nessas comprovações. Então, a história é uma ciência. Segundo o historiador francês Jacques Le Goff, a história deve ser entendida como a ciência da mutação e da explicação dessa mudança. Então, é uma habilidade muito importante dentro da história e também dentro da área de ciências humanas, na qual esse componente faz parte, é avaliarmos aí, analisarmos, conseguirmos perceber aquilo que muda e aquilo que permanece ao longo do tempo. Em relação à memória, o autor afirma que a memória na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Então, essa ideia da história, que é coisa de passado, e quem gosta de passado é museu, então a partir da aula de hoje vamos desconstruir isso, hein, galerinha? A linha que divide o passado do presente é uma linha muito tênue e muito fina. O que eu falei há 1 minuto atrás está no passado. O que eu vou falar daqui a 1 minuto está no futuro. Então, essas linhas são muito finas. O passado está coladinho no presente, assim como o futuro também. Olhamos o passado, a história nos permite, né, nos obriga a olhar para o passado no sentido de aprendermos com ele, né, para que o nosso presente, que é o momento em que eu posso agir, eu só mudo as coisas, só transformo as coisas no presente. Então, a história não pode estar desvinculada, né, do presente, né, nem com o olhar no futuro. Então, esses 3 tempos, eles são importantes aí para a história, sim. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão. Olha aí a questão da libertação novamente, né? Sigamos então. Já que estamos falando de conceitos, já iniciamos aí falando de alguns conceitos do que é história. Agora vamos falar um pouquinho dos conceitos que ajudam a gente a avançar aí, a construir informação, a construir conhecimento acerca dos fatos históricos que nós vamos ter contato aí ao longo do ano. Cultura possui um conceito amplo e com definições distintas para cada campo do conhecimento. É comum, né, nós ouvirmos, lermos, inclusive, conceitos associados à cultura diferentes, né? Por isso que a gente vai estar falando aqui de diferentes significados. É um conceito amplo e que ao longo da história, né, foi sendo ressignificado. Quando nós falamos em cultura, há um tempo atrás, e ainda vocês vão perceber aí no cotidiano, no dia a dia, que ainda não foi totalmente desconstruído, que cultura, segundo o senso comum, estava associada à educação. Ah, aquela pessoa tem cultura, a outra não tem. Aquelas pessoas que passaram pela educação formal, institucionalizada, essa tem cultura. Aquela que não passou, essa não tem. Então a gente vai desconstruir isso. Com esse olhar, né, dessa cultura pautada numa classificação superior, inferior, a gente acaba considerando algumas construções culturais como não sendo.
E isso não é legal, né? Então falar funk é cultura? É cultura. Eu posso até não gostar, mas não deixa de ser uma cultura, porque existe um grupo de pessoas, né, amplo, que gosta, que curte, que compartilha, que produz. Então, isso não pode ser, na verdade, do ponto de vista cultural, a gente não pode classificá-las. Da mesma forma, a música clássica, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a gente também vai referenciar ali enquanto uma cultura. Cultura, então, não está associada a uma questão restrita à educação. Nas ciências sociais, então, em especial a antropologia, entende-se por cultura conjunto de práticas, saberes, valores e normas construídos nas interações sociais ocorridas, vejam bem, em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Então, a partir dessa aula, vocês podem ter a certeza, ciência aí, de que cultura não existe uma só. E cultura não deve ser classificada como superior ou inferior. O que existe é uma diversidade cultural. E que a gente deve, então, considerar que as culturas, né, que são produções humanas, olha lá, conjunto de práticas, saberes, valores, normas, construídos por cada grupo em um determinado tempo histórico. Estamos entendidos? Todo mundo comigo? Vamos avançando? Aí, nós chegamos à conclusão que essa ideia etnocêntrica, o que quer dizer essa palavra? Quando eu coloco uma etnia no centro, quando eu coloco uma cultura no centro, que essa expressão, né, essa ação, essa atitude, ela é equivocada. Ela não condiz com o novo significado de cultura que temos hoje, né? O que condiz, então? A diversidade cultural. O etnocentrismo, aqui eu trouxe para vocês um exemplo disso através dessa figurinha, que é o seguinte: esse é o meu certo, esse é meu errado. Vejam que eles são diferentes. Seus conceitos são estranhos porque os deles são diferentes. Então, na verdade, a gente precisa compreender que a partir da diferença nós temos que somar e não diminuir. E não classificar o que é certo, o que é errado, né? Porque não tem como eu referenciar em certo e errado, sabendo que nunca vamos ser semelhantes a partir dessa colocação. Então, diversidade cultural e etnocentrismo são opostos ali. E, de acordo com o novo conceito, né, esse novo ressignificar do significado de cultura e para as ciências sociais, nós devemos valorizar, nós devemos respeitar as diferentes culturas e não classificá-las ou colocar uma cultura enquanto referência para que todas as outras sigam como modelo. Outros conceitos que precisamos ter aí para poder avançar em história. Já é muito assim notório, porque vocês já devem ter feito alguma atividade em sala de aula em que o professor fala assim: vamos avaliar os aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais. A própria habilidade que nós vimos agora há pouco, ela, que é a nossa base para essa aula, ela traz essa questão de avaliar um mesmo objeto a partir de diferentes aspectos, né? Então, é importante a política para dentro da nossa análise dos fatos históricos. A política é tão antiga quanto a humanidade, já que este conceito se relaciona à ideia de poder e de administração das relações humanas em grupo, ou seja, desde que os homens começaram a viver em grupo e tomaram consciência de sua existência, existiam atos políticos. Então, olha lá, desde que os homens começaram a viver em grupos. Então, é importante que a gente perceba que o foco da história, quem que é? São os seres humanos.
né? Ah, professora, nós vamos estudar, é importante para a história saber da época dos dinossauros. Os dinossauros vieram antes dos seres humanos. Então, o nosso olhar, o nosso foco, o foco da história é a partir, né, do surgimento da Homo sapiens sapiens, dos seres humanos aqui, né, na humanidade, a história da humanidade. Então, não podemos deixar de falar de política, já que desde que os homens começaram a viver os seres humanos começaram a viver em grupos, nós temos aí o surgimento também da política, essa tomada de consciência de sua existência. O estudo da política nos ajuda, sim, a compreender que poderes são instituídos em cada conjuntura histórica e, claro, como se relacionam com o restante da sociedade. Da mesma forma, sociedade. O estudo da sociedade nos ajuda a compreender como nos organizamos ao longo do tempo. As formas de organização social se transformam ao longo do tempo, assim como variam muito de região para região. É importante relacionar o conceito de sociedade com o de cultura e de política, já que estão em permanente diálogo. Falamos em economia também, né? O estudo da economia está associado às relações de produção e troca, ou seja, debruçar-se sobre as atividades produtivas e as relações e a elas associadas. A forma como os indivíduos produzem traz, sem dúvida, inúmeros impactos sobre as demais relações sociais. Assim, um estudo da economia é fundamental para a compreensão de seus impactos das sociedades humanas em diversos contextos históricos. Agora, nós vamos analisar uma questão aí, né? Uma questão do Enem, para a gente aplicar esses conceitos aí, alguns desses conceitos que a gente tratou aqui nessa aula. Ok? Vamos lá comigo? Já que estamos falando de Enem, vamos testar algumas questões aqui. Uma questão do Enem 2020. Um dos resquícios franceses na dança são os comandos proferidos pelo marcador da quadrilha. Seu papel é anunciar os próximos passos da coreografia. O abrasileiramento de termos franceses deu origem, por exemplo, ao saroué, soirée, reunião social noturna, ordem para todos se juntarem no centro do salão, en arrière, em arrière, para trás, e en avant, em avante, para frente. A característica apresentada dessa manifestação popular resulta do seguinte processo sócio-histórico. Letra A, a massificação da arte erudita. Letra B, rejeição de hábitos elitistas. Letra C, laicização dos rituais religiosos. E letra D, restauração dos costumes antigos. E tem a letra E, a apropriação de práticas estrangeiras. Qual dessas vocês acreditam que seria a resposta correta? Vamos lá? E a resposta correta não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, não é a letra D, é a letra E. A apropriação de práticas estrangeiras. Está mostrando ali a junção de culturas distintas. Né? Isso nós vamos perceber muito na história da humanidade, na história do Brasil, né? Falarmos aqui em junção de culturas, em uma mistura aí de diferentes etnias, né? Nós temos aí uma matriz, a nossa matriz, um esqueleto da sociedade brasileira, que é uma matriz africana, indígena, europeia. Então, diante disso, é importante que a gente perceba que dessa junção é claro que se transforma, as culturas vão se transformando ao longo do tempo, mas não quer dizer que elas, né, devem ser classificadas ou que devemos ter no centro uma etnia, uma cultura como referência para as demais, seguirem como modelo. Apesar das culturas vindas de fora chegarem ao Brasil, elas se acomodaram a uma sociedade brasileira que se transforma, que se constrói aí, né, ao longo desse tempo. No mais, eu deixo para vocês aqui algumas outras questões para que vocês possam se divertir em casa. Um grande abraço, até a próxima aula.